Sou Denise, envolvida em um emaranhado das artes, me descobrindo e redescobrindo nelas. Sou Denise, atriz, vivenciando as mais diversas personas, me encontrando e muitas vezes aprendendo com elas. Sou Denise, arte educadora, levando a arte para todos aqueles que estiverem abertos a vivenciá-las. Sou Denise, atriz, arte educadora. Bom, estou me apresentando a vocês de uma forma um pouco diferente, mas é que esse momento, quando a gente fala sobre a poesia, que é hoje nós iremos falar sobre isso, né? A importância da poesia na educação infantil junto com o teatro, né? Porque o teatro ele abrange tudo e isso nos traz muitas possibilidades. E dentro dessa proposta que eu vou passar a vocês hoje, que foi selecionada pela lei do Aldir Blanc aqui de Osasco, né? Eu quero falar um pouco da importância dessa poesia junto aos educadores, junto às crianças, como o teatro entra dentro disso tudo. E vou trazer alguns depoimentos, vou trazer alguns vídeos também que eu fiz durante essa pandemia. Essa pandemia ela trouxe uma coisa muito importante para todos nós. Nos abrirmos de formas diferentes. A arte ela não esteve tão presente, não foi vista tanta importância da arte nesses tempos, né? Porque ela sempre foi vista de um outro modo, né? E eu tenho essa concepção, eu penso que a educação ela anda firmemente com a arte, com o teatro, são coisas que se casam, elas não estão separadas, né? Não é porque é arte que significa só que a pessoa, a criança vai ser artista, não, é muito mais do que isso, né? A arte ela mexe com o nosso emocional, com partes da gente, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que faz parte também do cotidiano escolar. Então, assim, não tem como separar, né? Não é uma briga, é uma junção, é um casamento que vai caminhando junto, dando oportunidade para as crianças desde muito pequeno, porque eu acredito na arte para as crianças já bem bebês, né? Porque a criança, o bebê, ele tem uma potência, assim, inacreditável. É que a gente, infelizmente, a gente duvida muito, né? Então, conforme a gente vai pesquisando, vai estudando o desenvolvimento das crianças pequenas a partir de 0 anos até os 3 anos, que é uma fase fundamental de autonomia, de descobertas, né? Então a gente vai vendo a importância da arte dentro desse desenvolvimento da criança, né? Como ela amplia, como ela caminha junto e traz muito mais segurança, muito mais criatividade, muitas outras coisas benéficas a essa criança. Mas primeiro a gente também precisa olhar para o adulto, né? Como que o adulto trata essa poesia. Quando eu comecei a me aprofundar na poesia, eu achava que a poesia, eu tinha que entender a poesia, eu tinha que saber que o autor estava falando quando em determinado momento ele escreveu aquilo. E conforme você vai estudando, trabalhando, você vê que não é nada disso, que a poesia é uma conversa, né? Como é uma conversa diária que a gente tem com um amigo, com um parente, com uma criança. Eu tive essa leitura da poesia quando eu fui fazer uma peça, né? Era sobre o encontro de Vinícius de Moraes e Mayakovsky. Para quem não conhece, Mayakovsky
é um poeta russo, e o nosso grande Vinícius aqui do Brasil. E a dramaturgia, ela estava relacionada à conversa entre eles, mas no âmbito da própria poesia deles, né? A gente não iria criar falas, iria criar algo, não. A gente fez um estudo profundo dessas poesias, né? Como elas se conversavam entre si, como podia surgir esse diálogo entre esses poetas de mundos tão diferentes, de países tão diferentes, de épocas diferentes, mas que traz essa essência interna, essa essência individual que todo poeta tem, que todo artista tem. E dentro disso eu fui descobrindo que é uma grande conversa, que eu não tinha que interpretar aquilo, mas que ela falava por si só. E nas pesquisas seguintes, isso foi acontecendo, né? E hoje eu tenho admiração por muitos poetas que trabalham também com a poesia infantil, porque assim, eu ficava pensando, como que eu vou trabalhar a poesia dentro do teatro, né? Como que eu vou levar isso para as crianças? Porque você trabalha com exercício, você trabalha com a improvisação, né? E com essa criatividade que a criança traz dentro das aulas de teatro, das oficinas. E quando eu fui pegando crianças menores, hoje, por conta de muitos estudos, enfim, hoje eu trabalho com bebês, o teatro com bebês a partir de 10 meses, né? Porque conforme você vai estudando, conforme você vai pesquisando, você vai vendo as possibilidades, né? Que isso te traz. E trabalhar com a criança é trabalhar poeticamente, não existe algo a não ser a poesia, é aquilo que é escutado, aquilo que é observado, aquilo que é sentido. E para você ter esse trabalho com a criança, é preciso você ter, antes de tudo, com você mesmo, né? Como que é a poesia para esse adulto? Muitas vezes a gente estudou poesia na escola e que era um martírio porque a gente tinha que entender, a gente tinha que decorar, a gente tinha que isso, que aquilo. E a gente acaba se afastando, o adulto se afasta disso, né? Porque não foi conduzido de uma forma prazerosa, não foi conduzido de uma forma amena, que fizesse, antes de tudo, ser internalizado, que é isso que a gente precisa, internalizar essas poesias, né? Elas precisam fazer sentidos no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso vibrar. Ela é corpo, ela é mente, ela é alma, ela é um conjunto, ela não está separada, né? E quando a gente consegue internalizar isso, trazer isso pra gente, a gente consegue uma mudança no nosso olhar. Uma mudança tão grande, tão importante, tão ampla, que a gente se coloca, não só a gente se coloca, mas dependendo da poesia, do estado que essa poesia nos atinge, a gente vai para um outro mundo que a gente não sabe que mundo é esse. E a gente não precisa saber que mundo é esse. A gente precisa apenas sentir esse mundo. Sentir o que traz para mim, como reverbera em mim, né? Então, essa é a função da poesia, não a gente ter que ficar quebrando a cabeça, descobrindo por que o autor escreveu isso, tentando interpretar o que o autor escreveu ou deixar de escrever, porque assim como ele escreveu, ela pode reverberar de uma forma em mim, reverberar de uma forma em outra pessoa, né? Então, antes da gente levar essa poesia para dentro da sala,
para dentro do teatro, ela precisa, antes de tudo, passar pela gente, né? E a poesia ela dá muitos indícios de descobertas, de se aventurar, de se colocar, né? É, eu me desafiei tempos atrás, uns 2 anos atrás, a trabalhar algumas poesias com crianças de 2 e 3 anos, de 4 e 5 anos. Criar uma desconstrução assim é modo de falar, mas assim, como eu vou levar essa poesia, como que eu vou conduzir a leitura dessa poesia, o que vai reverberar a poesia nessa criança, o que ela vai me trazer de volta e que caminhos que ela vai me mostrar que eu posso adentrar de formas diferentes essas poesias, né? E o resultado, assim, é esplêndido. E assim, e leva-se um tempo, não é que eu vou ler a poesia hoje para criança e já vou começar o trabalho, não. Primeiro eu vou ler essa poesia, eu vou prestar atenção, aí que entra a nossa observação, a nossa escuta, o nosso sentir em relação a essa criança. Como que eu vou captar essa poesia que eu lancei, essa leitura que eu lancei para essa criança? Como que eu vou captar de volta para que eu vá para outros caminhos que ela me indique, né? E a partir daí eu tenho registros, eu tenho anotações, eu tenho que pensar de forma como conduzir isso, porque a criança, querendo ou não, ela é a protagonista desse cenário. E é através desse protagonismo dela, dessa devolutiva dela, que eu vou conduzir essa poesia de uma forma que essa criança se sente dentro e se sente próxima e se sente à vontade, né? Porque, em primeiro lugar, a criança precisa se sentir à vontade. Se não reverberou nela, esquece, vai para outro caminho, procura outras formas, né? Observa mais como que eu vou trazer esses momentos, né? É tudo uma questão de observar, de olhar, né? De escutar. E aí sim você vai trabalhando com esse grupo de crianças. Eu trouxe para as crianças de 2 e 3 anos, né? A poesia da Cecília Meirelles, que é O Menino Azul. E eu fiz essa leitura para as crianças, né? Elas se identificaram muito com essa coisa do menino ser azul, do menino ser diferente, né? Que é uma coisa que elas são, que elas gostam, né? Do que não é comum pra gente, que eu acho que isso é uma máxima, né? Porque a criança ela consegue nos transportar para outros mundos e é magnífico. E nesse processo, né, ficou muito muito próximo para eles, porque a poesia ela fala desse menino que está em busca, né, que ele tem um cavalo, tudo, que ele passa por montanhas, que ele vivencia uma aventura, né? E as crianças elas se identificaram muito com a montanha que fala nessa poesia e elas transformaram essa montanha em uma montanha que estava próximo a elas, numa montanha de dinossauros. Então a gente foi buscar o que era essa montanha, o que eram esses animais que eles estavam trazendo para aquela montanha, qual que era esse significado, que importância tinha para eles esse significado desses animais, né? Então era uma montanha onde corria rio, um rio que eles colocaram ali, né?
esse rio azul, e assim o rio tinha que ser azul porque a cor azul ela permaneceu muito forte para eles, né? Que estão descobrindo, que estão começando a trabalhar já essas cores. E conforme foi passando o processo, né, tiveram mais pesquisas, outras intencionalidades para ser trabalhada com eles dentro do que eles traziam, né? Que casa era essa que aparece no final da poesia, né? Quem que mora nessa casa? Então, assim, eles quiseram, como a gente, a montanha trouxe essa coisa do fora, a gente foi muito para fora, né? A gente foi pro externo da escola na época, né? Então essa casa que finaliza essa poesia, ela foi construída no tanque de areia, né? Então assim, teve todo um percurso de como eles iriam vivenciar. Tinha o início, o meio e o fim dessa poesia dentro do que eles trouxeram. A poesia ela poderia não estar exatamente como ela é, porque não é essa a intenção, mas a intenção é o que essa poesia reverberou nessas crianças. E dentro disso, eu fazer essa releitura com eles, deles vivenciarem esses momentos que ficaram marcantes para eles, né? Então, eles tiveram oportunidade também da pintura, né, de descobrir essa pintura, de pintar em quadros, que foi um dos nossos cenários, né? Então, essa não foi uma apresentação, mas foi uma vivência entre eles na sala de aula que a gente fez fora, né? Então a gente foi para esse lugar aberto, a gente montou esses cenários com as coisas que eles foram construindo durante esses meses, né? Foram, acho que uns 4 meses trabalhando com isso. E até eles chegarem ao ponto de estar pronto, eles vivenciarem. Então eles passavam por essas camadas de cenários, né? Então o rio deles acabou virando uma grande bacia com água azul, porque eles queriam a presença da água azul, né? E eles montaram essa montanha de dinossauros próximo a esse tanque de areia, onde tinham barros, né? E eles colocavam esses dinossauros. Então, assim, o escutar, ouvir. Então, eles vivenciaram aquele menino azul da história, da poesia. Eles eram aquele menino que foi permeando esse caminho que eles achavam, que eles sentiram que eram para eles, né? Então, assim, a gente está falando de criança de 2 e 3 anos que a imaginação ela está muito latente. Eles prestam muito atenção, eles conseguem captar coisas que a gente nem imagina, né? Então, assim, por isso que a importância da escuta. Então, é importante que o educador, seja ele de teatro, seja ele de sala de aula, no caso o arte educador, né? Que ele tenha essa sensibilidade em não se prender na poesia, porque a criança ela entende a poesia do jeito dela e a gente tem que entender do nosso jeito, entender não sentir, né? Como que reverbera. Então, a partir do momento que a gente sente essa poesia antes de passar para a criança, a gente tem um caminho muito amplo para se trabalhar. Então não ficar preso naquela coisa que a criança tem que decorar a poesia, que a criança isso, aquilo, que tem que ser tudo muito demonstrativo. Não tem que ser nada demonstrativo, né? É essa a importância da poesia, o quanto de riqueza ela traz, o quanto de riqueza ela apresenta para essas crianças, né? E a gente vai descobrindo junto. O poder da poesia é descobrirmos essa poesia, né? A gente seguir esse caminho que ele não é ditado, mas ele é descoberto. E é uma descoberta junta, é uma descoberta solitária, mas é uma descoberta.
Eu vou passar alguns vídeos, né, de propostas que eu acabei oferecendo para alguns professores nesse meio de pandemia, para que fosse trabalhado com as crianças, com as crianças pequenas. Também a gente tem uma gama, que são caminhos diferentes para os menores, para os de 0 a 3, para o de 4 a 6 e de 6 em diante, né? A gente vai permeando por vários caminhos e a poesia, ela vai por caminhos diferentes, né? Nessa mesma escola eu trabalhei também com os maiores e foi por um caminho totalmente diferente, mas que trouxe muitas coisas deles, né? E nesse intervalo eu vou mostrar esses vídeos, né? A importância de como esses vídeos podem reverberar em um teatro de bonecos, em um teatro de objetos. Ele é amplo, né? A poesia pode ser trabalhada com as crianças nesses teatros, né? De sombras. É uma gama. E dentro da sala de aula também, como que isso reverbera no professor e como que ele pode conduzir essas poesias, né? Esses trabalhos de uma outra forma, uma forma mais lúdica, mais leve, que leve a criança a estar sempre protagonizando todo esse trabalho, né? No final, mais para o final, eu vou trazer também depoimentos de alguns profissionais da área que também trabalham com essa poesia e tudo mais. Então eu vou passar o primeiro vídeo para mostrar um pouco desses caminhos que a gente pode fazer com a poesia, né? Enquanto ator, enquanto atriz, enquanto artista, enquanto arte educador, enquanto educador, né? É independente, esse trabalho ele pode ser feito em escolas somente de teatro, que a gente só trabalha com arte, em oficinas, mas são caminhos que vão se abrindo, né? E eu acho que a poesia ela é importante, né? Para esses momentos, para esse início de vida da criança, principalmente para o pequeno, porque a criança é poesia, né? A gente fala poeticamente com a criança fala poeticamente com a gente, né? O bebê, ele é um poeta, né? Um poeta dos seus movimentos, um poeta da sua tentativa em falar, da sua fala, quando começa a fluir, sabe? Ele vai criando essa poesia tão leve, tão descontraída, e a gente acaba se perdendo nisso quando a gente se distancia, né? E então eu vou pro primeiro vídeo, aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E, bom, é isso. Passarinhos do mato gostam de mim e de goiaba. Uma rã me benzeu com as mãos na água, com fios de orvalho, aranhas tecem a madrugada. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol.
cresci brincando no chão, entre formigas, meu quintal é maior do que o mundo. Por dentro de nossa casa passava um rio inventado. Tudo que não invento. Bom, esse é um trabalho que eu fiz agora durante a pandemia, né, para professores, seja de teatro, para professores de educação infantil, que é o teatro de objetos. No caso, eu trabalhei com stop motion, né, que é uma ferramenta digital e que se pode trabalhar com crianças pequenas também. Porque assim, quanto mais cedo a gente dá autonomia para a criança, a gente dá oportunidade para a criança, ela consegue cuidar do material do adulto, sim, seja um celular, seja uma máquina fotográfica, ela consegue dar conta, sim, a partir do momento que ela tem essa oportunidade, porque a criança ela é muito sábia, ela sabe que ela tá com uma responsabilidade ali de cuidar de uma coisa que é do outro e ela vai cuidar, né? Então, assim, se você consegue já trabalhar desde muito pequeno com isso, com a criança, ela é uma criança que vai conseguir suprir, né? Esses cuidados que a gente tem, né? A gente não vai ficar com tanto cuidado. E eu trabalhei com a inspiração do poema de Manuel de Barros, Um Mundo Pequeno 1, que é um poema maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar Manuel. Manuel, ele é o poeta das sutilezas, o poeta da infância, o poeta das miudezas, o poeta da invencionice. Ele é completo. Eu sou extremamente apaixonada por ele. E como fundo musical, eu também não poderia deixar de usar as músicas do Crianceiras, né, do Márcio de Camilo, que eu agradeço muito por esse trabalho maravilhoso que ele faz, né, que ele tem com as canções, com essas canções poéticas, não só do Manuel, mas de outros poetas. E assim, eu agradeço muito esse material riquíssimo que o Márcio traz, né? Então eu quis unir o útil ao agradável, com certeza. E o que esse vídeo traz? Traz que dentro dessas inspirações poéticas, desse poema que é lido com a criança, você tem como trabalhar o teatro, seja o teatro de objetos, ele poderia ser um teatro de sombras, ele poderia ser um teatro de bonecos, né? Isso vai muito da linguagem do que aquele momento as crianças estão trazendo, né? Então isso aqui é só mais um dos caminhos, porque assim, existem inúmeros caminhos para se trabalhar a poesia no teatro, né? Então assim, a gente não pode pensar só em trabalhar essas poesias ou teatro na forma de apresentação, né? Porque a criança ela não interpreta, a criança ela não representa, a criança ela vivencia. E através de um simples vídeo, através de simples materiais, de bonecos, de sombra, seja o que for, ela tem um vocabulário riquíssimo para poder vivenciar aquilo e mostrar aquilo de outras formas, né? Assim como na sala de aula, a professora pode pegar esses materiais, coletar junto com eles, né? E não exatamente ter que fazer um teatro de objetos ou um teatro, mas trazer essas linguagens que a arte tem para dentro da sala de aula. Como que eu vou trabalhar isso de uma maneira mais prazerosa com essas crianças, né? Então, a importância tá aí,
de como eu vou conduzir isso, né? De como eu estou trazendo aqui algumas possibilidades, mas são infinitas possibilidades, né? Da professora de chegar e falar, eu quero trabalhar com essa poesia, eu vou para esse caminho, né? Do professor, do arte educador, levar isso para um outro caminho da música, da pintura, do corpo, sabe? Então, assim, uma poesia ela fala por si só. Ela tem caminhos diferentes, né? E é isso que a gente tem que descobrir, é isso que a gente tem que dar, proporcionar a essas crianças pequenas, porque elas já têm isso nato nelas. A gente só vai dar mais ferramentas nem a palavra, mas a gente vai dar oportunidades de ampliar o que ela já tem, porque ela já tem, né? A gente só não pode fechar o que ela tem, a gente tem que dar oportunidade de ser ampliado isso, de ser ampliado com o que ela já tem em comum nela, né? Então, como conduzir esse caminho da poesia para as artes, né? De tantas formas. Eu vou passar mais um vídeo, porque eu tenho um grupo de estudos, eu acho isso imprescindível. É um grupo de estudos com educadoras, professoras de educação infantil, né? Porque, mais uma vez, eu venho aqui para afirmar que a arte e a educação, elas andam juntas, né? E eu estou mostrando o tanto de riqueza, o tanto de possibilidades que todas as artes trazem para ser trabalhada com a educação, né? Então, assim, são formas diferentes, são caminhos diferentes de crianças que só fazem teatro para querer ser artistas. Sim, são formas diferentes, mas que não se anulam, né? E é importante ter claro isso, que ser artista é ter sensibilidade, é ser sensível. E só quem tem sensibilidade consegue trabalhar amplamente com a criança, com os pequenos de 0 a 6 anos, seja qual a idade for, mas essa sensibilidade ela é fundamental, ela é primordial, né? E essa sensibilidade ela vem através dessas poesias, de tantos poetas que são sensíveis e que veem de uma forma diferente. E é isso que a gente precisa ver enquanto educador, arte educador, seja o que for. Ver, olhar de forma diferente. E aí a gente fez um estudo também, um magnífico Manuel de Barros. E eu vou passar esse vídeo do que isso afeta esses profissionais, de como afeta esses profissionais, os adultos. Agora eu estou falando dos adultos, de como a poesia pode afetar o adulto e de como e mostrar caminhos que esse adulto pode conduzir para si mesmo, antes de tudo, essas sutilezas, né? Esses momentos poéticos, esses momentos que é para ele antes de tudo, porque a partir do momento que ele se coloca nesse lugar diferente, nesse lugar que traz uma outra sensação, quando ele volta em outro estado, em uma outra graça, com uma visão, com tudo mais ampliado, né? E eu vou colocar isso para vocês como uma forma de mostrar tudo isso. E mais uma vez eu vou trazer o Crianceiras, Márcio de Camilo, que faz muita diferença para o meu trabalho. Vou colocar aqui para vocês.
silêncio branco, a elegância e o branco devem muito às garças. Elas chegam de onde a beleza nasceu. As garças dormem na beira da cor. Tem esses pernaltas a incumbência de enfeitar os brejos. Quem pode saber mais do êxtase destes sáureos? Do que as garças, a elegância da garça desabrochada no brejo. Laranda, larandarandaranda, larandarandaranda, larandaranda. O silêncio branco, a elegância e o branco devem muito às garças. Elas chegam de onde a beleza nasceu. As garças dormem na beira da cor. Tem estes pernaltas a incumbência de enfeitar os brejos. Quem pode saber mais do êxtase destes sáureos? Bom, acho que não tem muita coisa para se falar, né? Então, são caminhos que estão começando a se juntarem para caminharem juntos, né? E eu acho isso de uma importância muito grande. E dentro disso, quando o adulto ele é atingido, ele consegue se ampliar, né? Para muitas outras coisas, se abrir para muitas outras coisas. Eu quis trazer um pouco, eu não vou me estender muito mostrando vídeos, vocês podem acompanhar, eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou deixar o endereço certinho, eu tenho o meu Instagram, que eu trabalho com o teatro, junto com a educação, né? E vocês podem acompanhar mais do meu trabalho lá, ver outros vídeos, né? Outras possibilidades de vídeos. E nós vamos partir daqui a pouco para os depoimentos de alguns profissionais que estão levando isso para o seu trabalho com os pequenos, né? E eu fico bem emocionada porque eu acho que a poesia ela tá aí. Esse ano eu penso que esse ano ele foi fundamental em vários pontos, porque a gente pôde se encontrar com pessoas de outros países, de outros estados da região aqui do Brasil, né? Poder fazer essa troca, poder conhecer, poder levar, poder aprender, poder ensinar. E isso para enriquecer as crianças, porque elas são os fatores, é o fundamental para a nossa existência hoje, né? Porque tudo começa lá com elas. Então são elas que vão daqui para frente levar esse país, né? E a gente precisa acolher essas crianças, dar essas oportunidades para que elas sejam melhores a cada dia, a cada momento, para que leve esse mundo, esse planeta, né?
eu não falo somente aqui no Brasil, mas eu acho que é globalizado, né? Levar o melhor para esse país, que a gente precisa ter o melhor, né? A gente precisa estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, e através, não falo só da arte, mas através de outros, de outras oportunidades, né? Mas a arte, ela é fundamental, né? A gente não consegue viver sem a arte. Ela faz parte da gente. A arte existe antes mesmo de nós nascermos, né? Então a gente vê o caminho que a evolução do caminho da arte até hoje. E ela veio para dizer algo, né? Ela veio para mostrar. Então, quando a gente mostra, quando a gente diz, ela precisa passar primeiro pela gente. Porque aí a gente tem a coragem, a gente tem a certeza do que a gente quer e precisa passar. E são as crianças que vão ser as responsáveis. Responsável é uma palavra bem pesada, né? Mas são as crianças que vão nortear esses caminhos, né? Para que se tornem mais leves para quem já está aqui e para quem está para vir. Então, eu vou deixar agora vocês com esse depoimento e vou deixar todos os endereços das redes sociais. Quero agradecer muito a Lei da Aldir Blanc aqui de Osasco por poder proporcionar essa conversa, né? Que eu chamo de conversa, porque aqui a gente está na escuta do outro, né? E poder refletir daqui para frente sobre a importância da arte, do teatro, principalmente para as crianças da primeira infância, da primeiríssima infância, que é onde está começando o desenvolvimento de si, a autonomia, o aprendizado. E sempre lembrando que a gente também aprende muito, muito, muito com elas. Bom, é isso. Deixo vocês com o depoimento desses profissionais e agradeço a todos pela paciência. Até mais. Olá, eu sou o Jimmy Calazans, eu sou arte educador, artista, ator e escritor aqui de São Paulo. Vamos lá, eu trabalho com crianças até 15 anos, então eu pego crianças e adolescentes, né? A poesia, ela esteve sempre presente no meu trabalho, porque a poesia, ela influencia na formação da criança da forma mais orgânica que tem, né? Passando pelo sentido da audição e levando a um entendimento e formação da opinião da criança, né? A poesia, ela tem esse teor da imagem, o teor imagético, que eleva a imaginação, que transforma e também traz o sorriso e os sentimentos que podem vir a partir daí, né? Os seus sentimentos passam a ficar mais destacados, né? Eu acho de fundamental importância a poesia na formação da criança, até porque nós estamos vivendo aí uma época tecnológica demais, né? A palavra, ela vem perdendo o espaço. Daí as palavras em forma de poesia, ela contrapõe, né, a esse espaço, esse ato que acontece, né? E a poesia, ela torna-se forte, né? E há também aquela poesia que ela não é a palavra, né? Ela é a poesia em forma de movimentos e embaladas, né? Quando se fala em criança menorzinha, tem muito isso da poesia a partir da imagem que a gente vê deles e daquilo que eles trazem pra gente, né? Seja uma expressão, seja um corpo, né? E que é muito bacana, porque assim, é a poesia que não tem palavra, mas ela existe, né? A palavra, ela tá intrínseca, né? Afinal de contas, a poesia, ela pode ser falada ou não, né? Como dizia o Pablo Picasso, toda criança é um artista, né? É isso mesmo, assim, é o que eu penso, e por isso a importância da poesia dentro do meu trabalho. Eu vou terminar aqui essa explanaçãozinha básica aí desse trabalho com uma poesia do Mário Quintana, que é o Poeminho do Contra, né? Que diz assim: todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho.
É muito bonitinho e é muito imagético e é muito forte, tá bom? Um beijo e um queijo, e até mais. Muito obrigado. Eu me chamo Vinícius, sou educador, estudante de pedagogia. Eu trabalho com crianças pequenas da educação infantil, na qual eu me dedico bastante, de forma com que eu possa suprir, ajudar e me entregar. O trabalho com teatro, poesia e a arte no contexto geral reverbera em mim e nas minhas práticas com as crianças um olhar de sensibilidade e de integração, um olhar respeitoso e que auxilia, junto com a poesia, a formação do imaginário dessas crianças, potencializando essa criatividade e a linguagem literária, junto com o teatro, que vem para complementar, dentro desse contexto tão sensível e inteiro que são as crianças, ele vem com a função de integrar e juntar as ideias, trazendo uma forma lúdica, mas profunda e sensível, ao mesmo tempo racional, auxiliando na expressão das emoções.